Olá, maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas à nossa primeira aula, amigas, da semana do tarô com a magia natural. Essa vai ser a nossa primeira aula, tá? Amanhã tem mais aulas, depois de amanhã também. Então peguem papel, peguem caneta pra gente aprender muito, porque eu vou ensinar pra vocês tanta coisa sobre o tarô que vocês vão amar se envolver cada vez mais nesse universo místico. Vamos chegando, vamos entrando. Ai, que saudade que eu tava de vocês, amigas. Como é bom ter vocês aqui comigo. Quem tá animada pra nossa aula? Quem tá animada? Me contem. Deixa eu entrar aqui também na minha aula, que eu adoro isso, que eu acompanho vocês também, maravilhosas. Olha, eu quero começar essa aula, tá? Contando brevemente pra vocês também um pouquinho. Ó a galinha. Aqui tem galo, galinha, tá, amigas? E a gente vai escutando, vão fazendo parte aqui do repertório, tá, maravilhosas? Eu quero contar um pouquinho pra vocês como foi pra mim ingressar como taróloga, né? Como que o tarô chegou até mim, tá, amigas? Bom, eu em 2014 comprei o meu primeiro tarô. Só que eu não me sentia segura e nem confiante pra jogar o tarô. Sabe aqueles livrinhos? Eu acho até que eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês. Aqueles livrinhos pequenininhos assim, ó, que vem no tarô. Vocês já viram? E aí, ó, vem com vários informativos, né, explicando um pouco. Olha o tamanho desse livro, amigas. Vocês acham que alguém nessa vida vai se tornar profissional lendo isso daqui? Amigas, não tem como, ó. Todas as 78 cartas estão aqui, ó. É mole isso? Pois é. E aí eu comecei a ler esse livrinho aqui achando que eu ia conseguir, né, ser uma taróloga profissional. Mas eu comecei assim, tá, amigas? Essa é a minha história. Logo depois, é claro, não tinha como, né, eu trabalhar, enfim, né, com tarô, lendo um livrinho como esse. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar na internet. Comecei a olhar coisa daqui, coisa dali. Só que na internet, né, as coisas, cada site diz uma coisa diferente, cada lugar, eu me via perdida e mais confusa ainda. Foi quando eu decidi comprar um curso, tá, que também não me ajudou muito, maravilhosas. Amigas, era tão difícil aprender com esse curso que eu iniciei até. Foi até interessante porque nesse curso, quando eu estudei esse curso, foi o momento que eu virei a chave. Eu falei, eu não vou mais estudar nada, cara. Eu já estudei tanta coisa, e cada vez que eu estudo mais, que eu pesquiso na internet, mais confusa eu fico, mais difícil é. Então, o que que eu fiz, amigas? Vocês estão me ouvindo? Eu nem perguntei se vocês estão me ouvindo, amigas. Tá tudo certo? Escrevam aqui pra mim se vocês conseguem ouvir. Eu estou aqui contando a minha história e eu não sei se as amigas estão conseguindo escutar. Alguém diz pra mim se vocês conseguem me ouvir? Sim. Beleza, a amiga aqui respondeu. Tá bom, então voltando, né? Comprei esse curso que era muito complicado, mas que foi uma virada de chave. Porque quando eu comprei esse curso, eu falei, não, olha, tá me complicando cada vez mais. Eu vou mesmo começar a treinar. Vou começar a treinar, vou começar a botar as cartas, já li demais, né? Vou partir pro campo de batalha, não tem jeito, né? E aí, o que que eu fazia? Eu começava a oferecer as minhas consultas de graça pros meus amigos e pra minha família. Era ter uma confusão em casa, amigas. Eu corria, pegava o meu tarô, eu falava, vamos descobrir agora quem tá dizendo a verdade, eu quero saber, enfim. E com os amigos também, né? Sempre que as minhas amigas estavam precisando de algum conselho, sempre relacionamento, né? As mulheres, incrível. Elas sempre estavam, fulano de tal, peraí que eu vou abrir o tarô e eu vou ler pra você. E de graça eu ia atendendo, né, os meus amigos. Só que aí eu comecei a fazer algumas leituras com um método meu mesmo, né? Eu comecei a perceber algumas cartas, eu comecei a entender a lógica e a história que acontecia ali quando eu colocava as cartas para as pessoas. Aí eu pensei comigo, deixa eu ver se dá certo. Aí eu comecei a fazer a leitura desse modo. Quando eu comecei a fazer a leitura assim, as pessoas começaram a ficar realmente chocadas, né? E me dizer, começar a ter o retorno, né? Olha, Luísa, aquilo que você falou foi verdade. Aí eu fiquei
gente, sério, né? Eu fiquei, juro pra vocês, tá? Eu tava começando isso em 2014. Aí eu falei, então eu vou começar a cobrar, já que começou, né? As pessoas começaram a me dar retorno. Eu fiz um investimento também, né? De comprar o tarô, de comprar um curso. Nada mais justo, né? Que esse valor retorne. E aí eu comecei a cobrar um valor muito simbólico, amigas. E aí, mais ou menos em média, eu fazia uns 500, 700 reais por mês, o que me ajudava demais. Porque nessa época eu era CLT, eu não ganhava bem não, tá? Eu era CLT e esse valor pra mim, eu fazia inclusive atendimento presencial, não existia esse negócio de internet não. E esse valor pra mim já me ajudava demais, demais. Aí o que eu fiz? Eu decidi começar a trabalhar, né, entregar mais a minha energia. Eu pensei comigo, olha, se eu tô ganhando 500, 700 reais por mês, se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais. E aí eu comecei a ter mais tempo pro tarô, pegar o meu final de semana para trabalhar com tarô. As amigas começaram a me indicar para as amigas, porque tudo que eu falava acontecia. Aí eu comecei a ver que a metodologia que eu estava usando era positiva. Nessa época que eu realmente, vim trabalhar como taróloga profissional, eu trabalhava no MEC, no Ministério da Educação. E eu me lembro que eu comecei a divulgar na plataforma, nessa plataforma aqui, eu comecei a divulgar o meu trabalho, como taróloga. E assim também as pessoas foram chegando e foram me dando feedbacks incríveis. E, nossa, as pessoas, realmente, olha, esse negócio de um amigo falar pro outro, de repente, era tanta gente para eu fazer a consulta, que eu tive que aumentar o valor do meu jogo. E não fazia mais sentido eu ficar lá no MEC, porque eu já estava tirando mais de 6 mil reais só com tarô. Aí eu falei, não, gente, eu vou trabalhar, eu vou ser profissional como taróloga. E foi aí que eu pedi a demissão. E comecei a trabalhar somente com tarô. E aí no tarô, amigas, eu fiquei mais ou menos uns 2... Cara, foi muito rápido. Amigas, a quantidade de pessoas, que precisam de tarólogas, a quantidade de pessoas, que precisam de um direcionamento é muito grande. Vocês não fazem ideia, não fazem. Foi assim, blow, explodiu, o negócio explodiu mesmo. E aí o que eu fiz? Eu precisei criar um site de tarô online, que hoje é o meu site, o Tarô Responde, inclusive é o nome da minha caixinha do tarô. Eu precisei criar um site para poder conseguir contratar tarólogos lá para me ajudar a fazer os atendimentos, né? E assim eu comecei a ter 2 negócios em 2, 3 meses que eu vim trabalhar, né, 100% como taróloga profissional. Então, realmente, para mim, foi um caminho, né, de mudança de ciclo, né, pessoal e também profissional. Com isso, amigas, eu comecei a perceber também, olha que coisa, né? Durante as minhas consultas, eu via que eu conseguia direcionar as pessoas e olhar os obstáculos, né? E eu dizia para elas, olha, tá acontecendo isso daqui vai acontecer, você precisa tomar cuidado, nananã. Enfim, fazia a leitura para ela. E muitas vezes as pessoas ficavam sem saber o que fazer, né? Tipo, como que eu vou cuidar disso, né? Como que eu melhoro isso? Principalmente energeticamente. E foi aí que eu pensei, eu vou começar a indicar os meus rituais. Por quê? Minha avó foi curandeira, eu aprendi muita magia com a minha avó. Eu já fazia para mim também e sempre deu muito certo. Inclusive também passava para as minhas amigas, para os meus amigos. Aí eu falei, caramba, eu vou oferecer. Porque vai que eu ofereça e as pessoas aceitem, eu consigo ajudá-las. E também vai ser um upgrade para mim, né? No meu lado profissional, já que eu estava sendo, né, taróloga ali. E aí eu comecei a oferecer os meus serviços de magia natural e ritual, e as pessoas começaram a fazer, começaram a trazer também resultados muito positivos. Nossa, assim, pessoalmente foi uma realização. Imagina, gente, eu estava fazendo o que eu amava, o que eu me sentia realizada emocionalmente, e ainda estava, né, enfim, muito bem satisfeita. Para mim foi tudo de maravilhoso, foi uma virada de chave mesmo. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês, né, tanto na aula quanto nas próximas aulas, porque a semana toda nós vamos ter aulas, para falar de tarô, de magia natural. O que eu quero trazer para vocês é esse conhecimento,
né? É essa mudança de ciclo, essa transformação na vida pessoal e profissional de vocês. Assim como eu tive na minha vida, eu quero trazer também para vocês, tá? Então, por isso que eu tô aqui hoje, por isso que eu tô abrindo essa live, por isso que eu quero ensinar para vocês que querem se conectar com esse universo, né, e ajudar as pessoas, se satisfazendo aí também, né, no nível pessoal e também, né, no nível profissional. Então vamos lá, hein, amigas? Peguem aí o papel e a caneta de vocês, porque nós vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar pelo começo. Ai, tomar uma aguinha. Maravilhosas. Vamos lá? Primeiro, amigas, a gente tem que entender, né, quem vai entrar no campo, né, do tarô, nesse meio esotérico, precisa entender o que é o tarô. Primeira coisa, o que é o tarô, né? O tarô são oráculos em formas de cartas. Uma carta, né, e o oráculo. Isso aqui é o tarô. Mas o que define mesmo o tarô? O que define o tarô, amigas, são os arcanos maiores. E eu vou explicar para vocês, tá? A diferença dos arcanos maiores para os arcanos menores, tá? Nos arcanos maiores, vou até pegar um menor aqui também para explicar para vocês. Nos arcanos maiores, tá? Como essa carta aqui do mago, nós temos 22 cartas dos arcanos maiores. De 78 cartas, que é constituído um tarô completo, 22 cartas são dos arcanos maiores. E quem são os arcanos maiores? Os arcanos maiores são os grandes acontecimentos. Os arcanos maiores é como se houvesse, é como não, tá? A minha interpretação é sim, tá? Uma interferência divina superior. Ou seja, algo que externamente, tá? Vai influenciar nessa carta, nessa energia, né, desse arcano. Por exemplo, no mago a gente consegue observar que é uma pessoa, tem a figura, a imagem, né, de um homem. Conseguem ver, né? Nesse caso aqui, quando sai nos arcanos maiores, a imagem, a representação, né, de uma figura de um homem ou de uma mulher, eu costumo fazer a leitura como aspectos da personalidade do consulente, tá? Do seu cliente. O que isso quer dizer? Saiu a imagem, a figura de um homem ou de uma mulher nos arcanos maiores, tá? É a energia que essa pessoa está trazendo. Por exemplo, na carta do mago, a gente consegue observar que é a carta de número 1, estão vendo? Ou seja, o mago é a pessoa que vai começar algo, não é a primeira carta do tarô, é a carta 1 do tarô. Porque a primeira carta do tarô é a carta 0 e eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês por quê. Mas nessa carta do mago, a carta de representação, número 1, maravilhosas, ela diz o seguinte, é um novo início, é um novo começo, tá? É um homem que está pronto para começar algo. E ele tem uma autoestima elevada. Ele tem um impulso, né? Se você olhar as cores dessa carta, o amarelo, o vermelho, né? Traz muita energia. Traz uma energia de movimento, uma energia de ação. Nem tanto que aqui, ó, na mesa do mago, existem os elementos, estão vendo, ó? Os elementos aqui em cima, onde ele ainda não decidiu qual elemento ele quer, mas ele está preparado. Ele está pronto, ele está bem vestido, né? Ele se diz assim, eu quero, é como se ele dissesse, eu me escolhe, né? O mago, a carta número 1, né? Que é aquela carta do eu estou pronto. E se vocês verem, o mago, ele não tem experiência, porque a carta número 1, ela não tem experiência, ela está iniciando algo agora, certo? Inclusive, a numerologia no tarô é muito importante para você também conseguir fazer uma leitura com mais assertividade, tá? Então, na carta número 1, a gente consegue ver que a carta número 1 ainda é o primeiro passo. As coisas ainda vão começar. Então, ele está pronto, mas ele não tem experiência. É como quem agora vai iniciar uma leitura de tarô, que não conhece, não sabe nada sobre as cartas. Essa pessoa, ela está pronta, ela quer... Ela tem um impulso, né, de fazer, ela tem a vontade, a energia de colocar a mão na massa, mas ela ainda não tem experiência e ela também não sabe que as coisas vão dar certo para ela, porque na carta do mago é uma carta que possui uma energia de muito otimismo,
né? Otimismo e vontade. Então, as chances do mago, tá? Quando você tira essa carta para o consulente, ela ser positiva, ela é 100%. Por exemplo, se chega um consulente, um cliente para você, né? E faz uma pergunta, por exemplo, eu quero saber se eu vou conseguir um emprego, né? Aí sai a carta do mago. Qual seria mais ou menos a resposta que você daria nessa interpretação? Você iria falar o seguinte: olha, você não tem características, tá? Nem aspectos para trabalhar para alguém. Não tem. Você é uma pessoa, tá? Que tem ali a competência, a energia, o entusiasmo de colocar suas próprias mãos na massa, de ter o seu próprio negócio, de abrir a sua própria empresa. Porque a carta do mago, tá? Ela não quer trabalhar para alguém. A carta do mago é um empresário iniciando, é um microempreendedor iniciando, né? É uma pessoa começando o seu negócio, né? Então, assim, na carta do mago, ele não vai querer um emprego para obedecer a alguém, ele não vai querer um emprego CLT. Ele quer ir além, ele quer tudo. O mago, ele tá, sabe, assim, com a energia nas alturas. Então, seria mais ou menos assim, tá? A interpretação dessa pergunta da sua cliente, da sua consulente. Também pode variar de acordo com as outras cartas, as demais cartas que saem, né? Em volta do seu jogo, né? Mas saindo só o mago, a interpretação seria positiva para essa pessoa abrir o seu próprio negócio, ter ali o seu empreendimento, tá? Agora, se nessas 22 cartas dos arcanos maiores que possui o tarô, né, saísse uma carta que não tem representação de uma figura, né, nem de homem nem de mulher, como que a gente faria essa leitura? Vou te dar um exemplo. A carta da morte é uma carta muito temida, também conhecida como a carta da transformação, tá? Muitas vezes nas cartas do tarô, a nomenclatura, o próprio nome da carta já vai dizer muito dela mesmo, tá? Vocês conseguem ver? Olhem só. Quando vocês olham para uma carta como essa, o que vocês imaginam, né? Primeiro que é uma carta que dá um certo medo, né? Pelo nome, pelo movimento aqui, né? Da carta, né? Quando você olha, você vê algumas pessoas aqui já desistiram, né? Outras pessoas estão pedindo, estão clamando misericórdia. Mas se você olhar atrás da imagem, da segunda imagem, né? Porque essa primeira aqui, ela é bem dramática, mas atrás já mostra um sol, ou seja, aqui a gente consegue perceber o tempo que as coisas vão acontecer. Hoje não tá bem, mas o fim tá próximo. Já tem uma luz no fim do túnel aqui para acontecer. A gente consegue ver que a morte, o homem, né, essa caveira, ela já tá trazendo ali, ou levando um ciclo. Não é uma pessoa que ela tá levando, tá? Tem muito drama nessa carta, mas essa carta ela simboliza o quê? As mudanças, as transformações. E lembra que eu falei para vocês que quando são arcanos maiores que saem numa leitura, essa leitura ela tem uma interferência divina, são os grandes acontecimentos, ou seja, o seu consulente não vai conseguir mudar, não vai conseguir mudar a carta, né? Ele não vai olhar e vai falar, vai vir uma transformação, então eu vou correr dela. Eu vou dormir todos os dias. Não adianta. Isso é uma interferência divina, espiritual, que você não vai conseguir mudar, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se chegar hoje um cliente, né, uma consulente perguntar, olha, como é que vai ser o meu relacionamento nos próximos meses? E sai a carta da morte, por exemplo, nesse momento você consegue entender que espiritualmente haverá alguma situação bem trágica, digamos assim, porque quando sai uma carta que tem uma interferência espiritual, geralmente a espiritualidade ela não avisa, ela não vai mandar recado, então a situação é inesperada e pode não soar tão positivo no primeiro momento, tá? Mas pode sim ser um livramento. Então, para essa consulente que perguntou o que vai acontecer nos próximos 3 meses com o relacionamento dela, sai a carta da morte, vai haver uma interferência sim, superior, tá? Divina, espiritual, que vai interferir de forma drástica, repentina no seu relacionamento e o seu relacionamento vai acabar. Seria basicamente essa resposta, tá?
Enfim, né? Não é uma resposta tão boa, vai depender também das próximas cartas para vocês trazerem, né, mais mensagens, interpretar, né, todo o jogo da cliente, tá? Mas basicamente seria essa a resposta. O que a gente tem que saber sobre o tarô também? Da estrutura. A gente falou que o tarô ele tem 22 arcanos maiores e ele também tem 56 arcanos menores, totalizando 78 cartas. E por que eu falo isso? Porque vocês precisam identificar a quantidade de cartas, que tem muitas lojas que vão vender oráculos dizendo que é tarô, né? Aí vão vender 22 oráculos. Ah, é tarô. Não, não é. O tarô ele é constituído por 22 cartas dos arcanos maiores e 56 cartas dos arcanos menores, tudo junto, totalizando 78 cartas, ok? E o que são os arcanos menores? Os arcanos menores, eles são os bonzinhos, eles são bons moços, né? Vou dar um exemplo aqui de um arcano menor. Os arcanos menores, tá? A numerologia deles vai do Ás, que seria o número 1, tá? O Ás até o número 10. E aí nós teremos o elemento terra, água, fogo e ar, que vão representar paus para o elemento fogo, tá? Para as emoções, copa, que é o elemento água, terra, ouros e ar, o elemento espada, ok? Então aqui no fogo a gente vai ter os impulsos, a criatividade, o trabalho, né? Então a gente também vai precisar entender sobre os elementos. É importante a gente entender o elemento pau, sobre o que vai falar. O número também, número 10, que vem muito dos encerramentos, dos finais de ciclos, né? Então, 56 cartas dos arcanos menores, elas vão estar... Ah, e ainda tem a corte, tá? 16 cartas, que é a família real. Depois eu vou falar para vocês em outra aula, senão vai ficar muita coisa para essa aula, mas só para vocês entenderem. 22 cartas dos arcanos maiores, 56 cartas dos arcanos menores, tá? E os arcanos menores são os bons moços. Eles são bonzinhos, gente, porque nos arcanos menores, eles vão te passar a informação que você precisa saber e você tem o livre-arbítrio da mudança. Você pode olhar e falar, ah, não, eu não quero que isso aconteça, então eu vou fazer outras escolhas. É para isso mesmo. Eles servem para isso, né? Os arcanos menores, eles servem para nos dizer em detalhes aonde nós estamos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo, e ele respeita o nosso livre-arbítrio, ou seja, a qualquer momento a gente pode tomar outras decisões e fazer mudanças para que algo ali que a gente não queira que está, né, aparecendo no jogo não aconteça, tá? Então, para vocês entenderem, é isso. Vamos lá. Vocês estão entendendo, amigas? Escrevam aqui pra mim se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando da aula. Quero o feedback das maravilhosas. E o que define, né, o tarô, os oráculos, ser o tarô, os arcanos maiores. Vocês vão ver isso, se vocês forem comprar tarô, vão ter lá 56 na caixa, assim, ó, 56. Não compre, não é completo. Tem que ser completo, 78 cartas, 22 cartas dos arcanos maiores, que vai do número 0 ao número 21, né, totalizando 22 cartas. Dos arcanos menores, 56 cartas, 78 cartas. Esse é o tarô. E o tarô que eu mais indico para vocês utilizarem, para vocês começarem a estudar, é o tarô de White, tá? Que é esse tarô que eu tava mostrando aqui para vocês, tá? Esse aqui de White. Por quê? Porque no tarô a gente precisa de 3 elementos para poder a gente começar a interpretar as cartas com facilidade, tá? E a gente conseguir entender o que ela representa. A gente precisa de 3 elementos. Primeiro elemento é a imagem. A gente precisa ter uma imagem no nosso tarô, na nossa carta, tá? No nosso baralho. Depois que a gente precisa, ó, ter um número. E depois a gente precisa ter um nome, igual essa carta aqui da sacerdotisa, tá? Então esses 3 elementos vão ajudar muito vocês a estudarem o tarô de forma mais rápida, mais simples, né? Sem muita complexidade. Já aqui nesse tarô de Marsella, assim, a gente consegue também estudar, tá? Ele também é bom para iniciar novos estudos, iniciar, né, o estudo com tarô. Só que
Ele é mais baseado nas figuras geométricas, ele não possui tanta informação, ele não é tão rico nas imagens, tá? E a numerologia dele também muda, mas qualquer carta, depois que você aprende o tarô de White, que é esse aqui, tá? Qualquer carta depois de tarô você lê, qualquer baralho você já consegue ler. E quando você tiver mais conexão, mais intimidade com as cartas do tarô, você vai poder comprar o tarô que você quiser. Ah, eu achei lindo o tarô da natureza. Você já vai saber ler, não tem problema. Você vai ter qual tarô você quiser, tá? Vamos aqui, amigas, falar um pouco. Deixa eu ver. Vamos ver para qual carta agora a gente vai falar. O que vocês estão achando da aula, da nossa aula, amigas? Maravilhosas. Vocês estão gostando? Me contem. Tomar uma água aqui enquanto vocês me contam. Vocês estão entendendo? Como é que é essa mágica do tarô, né? Eu escuto muito isso, né? Como é que você consegue ler o tarô? O povo, você é taróloga, como é que é, né? O que acontece? Amigas, eu vou ser bem sincera aqui com vocês, tá? Tem que ter mediunidade? Não. Não. Vocês viram eu ter alguma mediunidade aqui? Eu expliquei a figura, eu expliquei o que tá acontecendo. E isso você aprende, olha isso. O que vocês veem nessa carta? Veja se eu preciso usar alguma mediunidade. Olha isso. Essa pessoa, ela não tá triste? Vamos fazer essa interpretação. Esse homem aqui, ó. Olha como ele tá triste. Ele tá arrasado. Tá vendo? Vocês conseguem ver que ele tá levando embora esse paus? Vocês estão vendo? Ou seja, ele desistiu. Ele desistiu de alguma coisa. Tá? Mas ele tá indo pra algum lugar, tem uma cidade aqui atrás, vocês conseguem ver? Mas ele tá arrasado, ele não quer nem saber pra onde ele vai, ele só quer ir. Ele tá tão decepcionado, coitado. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Se alguém pergunta em relação ao trabalho, já que Paus fala de trabalho também, né? Só que fala da energia, do impulso. Eu quero saber sobre o meu trabalho. Você vai pedir demissão, porque essa carta representa uma desistência da pessoa. Ela que está desistindo de algo. Não foi ninguém que desistiu dela, ela que quis desistir. Ela não aguentou mais. Energeticamente ela está tão cansada que, na verdade, quem está segurando ela é o Paus. Mas ela desistiu, ela não quer mais, ela está triste, é o fim. Número 10, acabou. E por um impulso, você vai pedir demissão. Seria basicamente essa leitura. Eu precisei de alguma mediunidade, amigas? Me falem. Não precisa. Isso é técnica. Isso é conhecimento. Tá? Então, quando as pessoas perguntam, precisa ter mediunidade avançada? Não precisa, não. Você precisa estudar de forma certa. Entendendo as cartas com facilidade, com naturalidade e fazer a interpretação. Porque o tarólogo nada mais é do que um canal de comunicação. Você aprende a interpretar as cartas. Depois, quando você vai fazer um jogo, tá, amiga? Você vai fazer essa comunicação. Por quê? Porque as cartas do tarô que escolhe o consulente não é o tarólogo. Quando você está embaralhando as cartas para o seu consulente, as cartas que escolhem o consulente, você só faz a interpretação. Não tem a ver com você. Tem a ver com o seu consulente. Você é um canal de comunicação. E você vai interpretar para a pessoa que está ali aflita, que está ali precisando de você. Não precisa ter mediunidade nenhuma, tá? E eu quero falar para vocês também que além de aprender o tarô, a magia natural, trabalhar com a energia também da magia natural, tá? Vai transformar a vida sua e do seu consulente. Por quê? Porque quando a gente coloca aqui as cartas do tarô, igual eu faço minhas consultas, tá? Coloquei aqui as cartas, fiz a leitura e disse pra amiga ali o que estava acontecendo. Aí depois eu vou embora e deixo ela lá com o pepino, com a informação. Eu digo pra ela, faz isso, e largo ela e deixo ela fazer. Não é bem assim. E depois que eu descobri isso, tá? Que as pessoas, quando elas não estão bem, elas precisam de ajuda. Elas precisam de alguém ali apoiando, conduzindo, conversando, até que elas fiquem bem, né? Eu descobri isso fazendo a magia natural, fazendo rituais.
o quanto eu tenho de retorno, de resultado delas, o quanto elas ficam bem. Isso é mágico, é magia, isso é maravilhoso, trazer a felicidade, abrir os caminhos das pessoas. E hoje eu quero dizer para vocês, maravilhosas, que eu estou, tá, com as minhas aulas abertas. Vai começar, né? Estou com as inscrições abertas, tá? Do meu curso, maravilhosas, TSC, Tarô Sem Complicação. Amigas, vocês vão aprender as 78 cartas do tarô. Vocês também vão ter magia natural. Cara, tem muita coisa legal. Eu vou até ler pra vocês o tanto de coisa que tem no meu curso, tá? Vocês vão aprender sobre o que é o tarô, a história do tarô, a consagração do seu tarô, como embaralhar, como cortar. Amigas, é do 0 ao avançado esse curso, tá? Os símbolos universais, quando consultar o tarô, né? É muito importante. As pessoas, será que eu abro o tarô aqui agora? Tô almoçando, tô não sei aonde. Eu vou explicar tudo pra vocês. Toda a jornada dos arcanos maiores, das 22 cartas, tá? Também a jornada dos arcanos menores, das 56 cartas. É um curso completaço, tá? Várias técnicas de leituras pra vocês escolherem qual técnicas vocês gostam mais. Eu, por exemplo, eu uso muito a cruz celta, porque eu amo a cruz celta, né? Eu gosto também de fazer as cartas sortidas, que é embaralhando e as cartas caindo. Eu acho lindo, amo fazer isso também. A gente vai ter um módulo mão na massa, preparando o ambiente à proteção, se tornando uma taróloga 100% confiante, como começar a praticar. Nossa, muita coisa legal, amigas. Tudo, né? É um curso do 0 ao avançado pro tarô. A gente vai ter também bônus para vocês, tá? Para vocês aprenderem a vender o serviço de vocês, para quem for vender serviço, né? Porque também aqui você vai aprender de tudo. É pro seu lado mesmo pessoal, espiritual, tá? Pro seu autoconhecimento, um tarô terapêutico, mas também é para você se profissionalizar. Vamos ter um bônus maravilhoso sobre magia natural, amigas, onde eu vou ensinar para vocês também do 0 como fazer um banho de magia natural, como vocês prepararem, né, esse banho, quais ervas utilizarem. Inclusive vai ter um material em PDF com as principais ervas que eu mais utilizo, com as propriedades das ervas, ou seja, banho para prosperidade, o que você vai usar, banho para o amor, o que você vai usar, tá? Tudo isso, dia da semana, fases lunares, os 4 elementos naturais, tudo que você precisa saber para fazer uma magia natural, como você vai instruir e acompanhar o seu cliente durante essa magia natural. Muita coisa legal aqui, tá? Eu vou ensinar para vocês também. A gente tem aqui um módulo, tá? Que eu vou ensinar para vocês estratégias de vendas para quem for vender. Olha, só coisa bacana aqui nesse curso. É um curso completo mesmo. E se você quer mudar esse ciclo na sua vida, tá, amiga? Mudar o ciclo, mudar de fase e se abrir para o novo, transformando aí o seu profissional, o seu lado pessoal também. Clica no link na minha bio, tá? Aproveita que as inscrições estão abertas do meu curso. Vão estudando comigo também a semana todinha. Eu vou estar por aqui dando aulas para vocês, porque a semana do Tarô com a Magia Natural começa hoje. Então aproveita. Clica lá no link na minha bio para fazer a inscrição do meu curso ou me mandem mensagem no direct, tá, maravilhosas? Quem quiser se aprofundar no curso, quem quiser mesmo entrar para esse universo, eu vou pegar na mão de vocês e a gente vai juntas transformar aí a vida de vocês e de quem, né, vocês forem transformar, caso vocês queiram trabalhar, né, como uma taróloga profissional. E é isso, até a nossa próxima aula. Um grande beijo, amigas! Tchau, tchau!